Opa, hoje nós vamos falar um pouco sobre as extensões VS Code que vão aumentar absurdamente a produtividade de vocês codando. Agora vamos começar com uma extensão que não vai aumentar muito a produtividade de vocês, mas vai ajudar na beleza e um suporte para vocês caso vocês precisem, que é o CodeSnap. Para que serve esse CodeSnap? Esse CodeSnap serve para vocês tirar prints de algum código específico do seu código, se vocês quiserem postar no Instagram, mandar para algum amigo, algo do tipo. Basicamente, vocês podem vir em algum trecho de código que vocês queiram, apertar Ctrl Shift P e procurar aqui nas configurações depois de ter instalado a extensão, procurar aqui Code Snap. Ao apertar nesse ícone aqui, ele vai aparecer esse códigozinho aqui na direita. Aí basta selecionar o código que você quer tirar um print para mandar para alguém e apertar nesse botão que ele já vai tirar o print automaticamente para poder salvar e usar quando você quiser. A próxima extensão é o Color Highlight. Para que serve essa extensão? Essa extensão, junto com o Colorize, ele serve para aparecerem as cores de código hash quando nós colocamos. Por exemplo, se eu colocar aqui dentro dessa color F7, 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 ele já vai aparecer aqui a cor. F7, CC, ele já vai mudando a cor automaticamente. Isso facilita nossas visualizações de cores, principalmente quando nós vamos codar alguma coisa em CSS, fazer alguma estilização, que a gente vai ficar muito perdido nessa parte de cores. A próxima extensão, que essa já ajuda muito na produtividade, que é para criar componentes React e React Native. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Entrando em alguma pasta que é aleatória, esse aqui eu estou num projeto padrão aqui aberto. Chegando em qualquer pasta, você pode vir aqui e colocar Create React.js Component com estilos. E colocar aqui o nome do componente, por exemplo, qualquer coisa, Dashboard. E ele já cria automaticamente o componente, padrão TypeScript, no meu caso. E ele já cria junto as estilizações daquele componente, padrão vazia, mas com o style de components. Isso ajudando muito na criação de componentes, para não ter que fazer toda essa parte que é bem mais repetitiva, que a gente acaba fazendo várias vezes dentro de um projeto. E com isso já agilizando demais o nosso serviço. Agora, a próxima extensão, isso aqui é para uma galera que já tem mais uma noção de deploy. É uma extensão para criar arquivo Docker e nos ajudando no IntelliSense para próprio criar os arquivos Docker, podendo rodar um container, ver os nossos containers, nossas imagens e tudo isso no próprio VS Code. Isso ajudando demais. Isso ajuda, realmente para quem mexe muito com Docker vai ajudar bastante mesmo. No .env, que é só para a gente ter mais essas em arquivos de variáveis ambiente, criando um arquivo .env para, sei lá, configuração da porta da aplicação, de um banco de dados específico que vai conectar, ou algo assim, já podendo ter uma visualização melhor aqui dessas variáveis. Drácula Oficial, que é um tema básico, que é um tema para ter uma aparência mais agradável VS Code, que na minha opinião normalmente tem uma cor bem desagradável, que tá muitas horas ali codando. Eu já não estava aguentando mais a cor do VS Code, eu acabei botando essa aqui, que é bem mais agradável assim para programar, não cansa tantos olhos e na minha opinião é uma das melhores. O editor config, junto com esse lint, vão para a parte de linting do nosso código, que vai cuidar da parte de, digamos que está numa equipe de programação, e vão querer padronizar, tipo, vamos usar com ponto e vírgula, não vamos usar, vamos deixar um espaço antes de abrir as chaves. Isso o SLint já cuida automaticamente pra gente. E junto com o Prettier, a gente criando o arquivo, automaticamente na hora que ele salvar, ele já vai ajustar pra gente o que a gente precisa. E essas extensões ajudam demais para quem usa SLint. O Error Lens, ele serve para, basicamente, quando nós temos um erro em alguma variável, em alguma linha, ele ao invés de mostrar aquele erro embaixo da palavra que a gente errou, ele mostra na própria linha e avisando onde que a gente errou. Sem a gente precisar deixar o mouse em cima daquela palavra que a gente errou, daquele código que a gente errou. Por exemplo, se eu colocar qualquer texto aleatório aqui em algum lugar, ele já aparece na linha inteira com a cor de aviso e ele já aparece o erro aqui diretamente. Isso facilita a visualização de erros. Isso é mais para visualização. E muitas vezes eu acabo desanimando essa extensão. Tem época que eu uso ela, tem época que eu não uso, mas só uma indicação para vocês que é uma extensão muito boa. A parte aqui de GitHub e GitLens são mais para ter um suporte no VS Code para usar o GitHub. Eu normalmente acabo não usando tanto, mas para você que já está cansado de toda vez escrever git commit, git push, git merge, essas extensões ajudam bastante. Ou para quando você quiser escrever um código, já poder ver qual foi o commit que foi feito
ou quem fez aquele commit já aparecendo na linha do código. Por exemplo, aqui aparecendo um commit que eu mesmo fiz. Agora, continuando nas extensões, nós temos o Gitmode, que esse aqui é para quando nós vamos fazer um commit. Esse seria mais para padronização de commit. Para quando nós criamos um commit, nós temos padrões de ícones para tipos de commit diferentes. Por exemplo, quando nós formos resolver um bug, nós colocaremos esse ícone e escrevemos o que nós queremos depois. Resolve bug on authentication. E sempre usando esse ícone quando nós resolvemos um bug e explicando a mensagem do commit. Esse ajuda bastante, mas tem gente que não gosta muito, acha desnecessário essa parte de emoji. Mas é bem interessante. HTTP Client, que ele é usado para fazer requisições HTTP. Esse daqui seria basicamente um Insomnia, mas só que direto no nosso VS Code. Aqui no vídeo dele ele já mostra fazendo uma requisição. Mas, resumindo, é um Insomnia normal. Import Cost, que é uma extensão um pouco desnecessária, mas eu acabei deixando ativa, que ela mostra qual o valor o custo daquele import que nós estamos utilizando. Aqui o Installed Components é 34K, está pesando 34K dentro do nosso código. A próxima extensão, Material Icon Theme. Essa extensão seria mais para a estilização de arquivos e pastas que nós temos no nosso projeto. Por exemplo, aqui nas pastas de teste, de TypeScript, nós sempre teremos esse ícone. Em arquivos testes, nós sempre teremos esse ícone aqui do React. E aqui tem vários exemplos de ícones que nós podemos utilizar, aqui routes, middleware, GitHub, tudo com sua estilização específica. E essas configurações são modificáveis. Por exemplo, eu posso deixar todos os meus arquivos TypeScript com esse ícone aqui do Yarn. Aí vai da pessoa fazer a configuração que ela prefere. Mas o padrão configurado já é bem utilizado e bem útil já. Omni, que é um tema para o VS Code feito pela própria Rocket City. E esse tema é basicamente o Drácula, mas só que um pouco mais escuro, com um fundo um pouco mais escuro. SQLite, que ele nos ajuda a ver nosso banco SQLite, a fazer queries de maneira mais fácil, ver os dados que nós temos dentro do banco SQLite, que para quem não sabe, o banco SQLite, ele ao invés de tipo de salvar numa database, ao invés disso ele cria um arquivo dentro do teu projeto, que ali vai estar salvas as informações. E esse SQLite ajuda nós a fazermos a visualização e fazer a administração desse banco de dados. O Tab9 Autocomplete é uma inteligência artificial, que essa é uma das extensões, na minha opinião, uma das melhores. Que é uma extensão que, por meio de inteligência artificial, ela ajuda a gente a escrever o código. Ela pega por base de códigos que nós já escrevemos e ela tenta dar indicações do que a gente vai escrever. Por exemplo, se eu vim aqui no arquivo e tentar dar import, ele vai aparecer algumas configurações. Aqui tem esses ícones aqui, é porque são do Tab9. Ele já faz uma previsão do que talvez a gente escreva. E essa é uma extensão muito útil. O VS Code aqui, Installed Components, ele é basicamente para quando... Aqui é um arquivo Installed Components. Ele normalmente, se você baixar o Installed aí, ele não vai vir com essas cores aqui normalmente. Aí se você ativar essa extensão, ela vai ficar. Por exemplo, normalmente, o Installed Components ele ficaria dessa maneira aqui. Dessa maneira bem amarelada e difícil de identificar as linhas e identificar onde que é parâmetro, onde que é a própria tag, e assim facilitando bastante essa visualização. Agora nós vamos ver um pouco, agora acabando já nossas extensões, agora nós vamos ver um pouco as configurações do VS Code que eu estou utilizando. Vocês podem apertar Ctrl Shift P e vir aqui em Preference, procurar aqui Preference, Open Settings JSON. Open Setting JSON. E nessas configurações aqui tem todas as minhas configurações do VS Code. Eu vou dar uma passada por cima porque aqui tem bastante coisa, mas se vocês quiserem já vai estar aí na descrição, dentro de um link de apoio. Na descrição, se vocês quiserem acessar e ver as configurações e só copiarem no VS Code de vocês. Aqui seria o tamanho da fonte do terminal, os ícones que eu estou utilizando, o editor, basicamente, os arquivos que eu quero excluir, por exemplo, Node Modules, que sempre aparece no nosso projeto, ele ficaria em algum lugar aqui da pasta do projeto. No meu que não está aparecendo por causa dessa configuração aqui. Porque normalmente são arquivos que a gente acaba nem mexendo, às vezes só excluindo, mas a gente pode ir direto na pasta para excluir, mas escondendo essas pastas que a gente vai acabar nem mexendo e acaba aumentando ainda mais o tamanho do projeto sem necessidade. O tamanho visual assim do projeto. E tem as configurações de atualizar os imports quando a linha mudar.
Tipo, mudar o nome de um arquivo e os imports se arrumarem automaticamente. Eles tentarem se arrumar automaticamente. As regras do editor, esse aqui não faz tanta diferença. Aqui seria o zoom da página, que se eu aumentar aqui, vocês podem ver que vai passar para 0, diminuir -1. O Git Lens, aqui são as configurações das intenções do Git. Isso aqui, se eu não me engano, já vem por padrão. Aqui tem algo diferente que eu tenho aqui nas minhas configurações, que são as configurações de arquivos, de ícones de pastas. Como, por exemplo, aqui eu tenho as pastas fakes, que normalmente elas vão vir com o padrão normal para vocês. Que seria esse padrão aqui com essa pasta cinza do Material que eles têm normalmente. Mas vocês podem modificar como eu tinha falado. Agora, se eu criar uma pasta fakes, ele vai vir com essa configuraçãozinha desse ícone marronzinho, que foi eu que coloquei aqui por causa desse mock. Que eu coloquei no ícone de mock que eles têm na biblioteca deles. Mas se eu quiser mudar, eu posso mudar. Por exemplo, colocando aqui core, e o ícone já vai mudar automaticamente. Cliquei a pasta. Agora, as configurações aqui são as cores. Daqui não importa tanto. Aqui seria o tema que eu estou usando no meu VS Code. Aqui eu estou usando Drácula. Se eu tirar essa linha, já vai sumir o tema do Drácula. Que esse aqui é o tema normal do VS Code. Mas com o tema Drácula volta o tema que eu estou utilizando. Aqui, essas configurações aqui são do CodeSnap, que são os fundos, a Box Shadow, que ele tem no próprio CodeSnap. Por exemplo, aqui no review, essas configurações. Se eu selecionar aqui, posso colocar um box shadow, posso colocar um padding interno, por exemplo, botar aqui 20. Quando eu selecionar, ele já vai ter um padding diferente. Mas isso vai muito pessoal. Mas no fim, são essas configurações. Se vocês quiserem pegar essas configurações e colocarem no VS Code de vocês, vai estar aí na descrição no material de apoio. E na descrição vão estar nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, se você quiser acessar. Curte, se inscreve no canal e valeu, rapaziada.